Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Feliz Dia das Mães para todos. Um dia lindo, lindo de outono, lindo, absolutamente lindo. Mestres Animais terminando aqui o café da manhã deles. Olhem que dia. Olhem que dia. Todos eles acabando agora o café. E a gente aqui pronto para começar aqui uma conversa com o Aleluia, falando a respeito de maternidade nesse Dia das Mães. É óbvio que a nossa cultura, quando a gente fala de mães, ela sempre enfatiza a mãe humana. E eu não acredito que isso seja uma questão só quando a gente fala de dias festivos relacionados ao ser humano, à maternidade. Quando a gente fala do Natal, por exemplo, a gente sempre escuta orações muito fervorosas e bonitas, mas que só tem abrangência na espécie humana. Quando a gente fala do Dia dos Pais, a mesma coisa. Quando a gente vai conversando a respeito de outros assuntos, vi que a Lê já está aqui, a gente vê que o centro sempre é o ser humano. E o objetivo dessa conversa é que a gente leve essa maternidade, esse senso de maternidade, para outros espaços. Outros espaços significando o quê? Outros seres. E lembrar disso também, inclusive no reino vegetal, já que quem já estudou as raízes das mestras árvores, sabe que não existe algo como sorte na natureza. Não é uma sorte que alguém cresça e que o outro não. Existe sempre uma maternidade, ainda que invisível para a maior parte de nós, que cuida de quem vem depois. Então, aqui para falar de tudo isso em tantos ângulos diferentes, eu convido aqui a Lê, que já está aqui, a respeito do assunto. Vamos ver se ela consegue entrar. E agradeço cada um de vocês aqui. Bom dia, querida. Bom dia, Paty. Estou aqui num dia lindo de sol e feliz da vida por a gente ter essa conversa. Sim, eu estava desde o início aqui ouvindo você falar do dia lindo de sol, por aqui também. Eu também não estou na cidade, estou no interior. Tomara que a nossa internet rural ela nos dê um pouco de sorte. Total. Aqui é a mesma coisa. Precisamos de sorte. Exatamente. Eu só vim pra cá um pouquinho na sombra. Eu vim com a sua amiga aqui, ó, com a Ditinha. Ai, essa preguiçosa. A gente conversar Toda vez que eu vou aí, ela só acorda às 5 da tarde para comer. Ela dorme o dia inteiro. E eu querendo interagir com a Ditinha, ela me deixa sempre na mão. Então, tô dormindo. Tá aqui, linda. Aliás, você sabe que ontem a gente teve uma vivência aqui e a gente acabou conversando essa semana, né, também sobre o centro educacional, e para a data do dia 12, mas a gente acabou fechando também a data do dia 11, falando da mestra Ditinha, me lembrou isso, que o Dr. Maurício vai dar a primeira palestra para estudantes de veterinária. Que coisa mais linda. Então vai ser o final de semana inteiro do centro educacional, ou seja, no sábado voltado para estudantes de veterinária, e depois no domingo a gente vai falar também já a respeito das crianças, né? Então vai ser bem bacana mesmo, bem bonito, você é parte de tudo isso, assim como cada um que está envolvido com o Vale da Rainha. E aí no outro final de semana a gente já começa a yoga. E a razão que eu puxo também esse assunto, olha, é que eu sinto que existe uma força maternal que a gente nega, que é a força maternal do cuidar, é a força maternal do educar, é a força maternal de realmente estar ali amparando a jornada do ser. E eu noto que a ausência do senso de maternar na Terra, não importa que a gente esteja falando de um homem, de uma mulher ou de qualquer outro gênero, a ausência desse senso tem criado mais egoísmo, porque a maternidade em si, ela me parece, observando mães, a mãe natureza, mães mestres animais, mães humanas, que o senso de maternar é altruísta.
Então, enfim, não sei se você quer falar um pouquinho disso, começar a falar dessa maternidade, falar um pouco de você. Todo mundo, obviamente, já te conhece, é melhor eu me apresentar do que você. Ah, vai. Mas estou aqui cedendo o espaço e agradecendo sempre por você amparar essa jornada toda que de tantas formas diferentes você faz aqui e com tantos outros lugares, em tantos outros lugares. Ai, Paty, eu sempre agradeço ó, toda a oportunidade que eu tenho de trocar com você, com todos que estão por aí, porque realmente, como eu falo, cada vez que a gente tem a oportunidade, que é sempre muito, muito, muito importante da gente se ver, se conectar, trocar experiências, eu cresço. Eu cresço como pessoa, eu aprofundo as minhas raízes, né? Ou seja, eu trago mais vitalidade para os meus valores. Eu acho que toda vez você sabe que né, nesses últimos anos que eu tive, a gente, todo mundo, né? Ninguém é uma fonte inesgotável de coisas boas e de coisas positivas, né? E quando eu sinto que eu tô com o todo, ou seja, que a energia geral das coisas que eu vivo estão pesadas, eu corro para aí para renovar meus votos de energia e entender, e mais uma vez falar assim, respirar e falar assim, é este o caminho, né? E eu vejo que cada vez mais tem que ser dessa forma, porque existe toda uma necessidade, né, da gente amparar pessoas, né? Uma das coisas que verdadeiramente eu aprendi, eu acho que com até o seu próprio instinto dessa mulher que é mãe de tantos seres, né, é realmente essa questão do exemplo, né? E esse exemplo que você não precisa ser mãe oficialmente de útero para que você tenha como mulher o senso, o espírito maternal do cuidar, né? Do educar, né? O educar ele faz parte do maternal. A gente vê nos mestres animais todos. Acabei de estar olhando um pouquinho o Instagram agora, vi vários dos meus colegas veganos postando sobre maternidade, Dia das Mães com animais, né, com exemplos animais. E é tão bonito ver, por exemplo, a mestra galinha, quando ela tá lá com os seus pintinhos, ela vai raspando, ela mostra para ele, olha, é aqui que você tem que pegar, é esse o grãozinho que você vai pegar e como fazer. Você vê em um segundo que já teve essa oportunidade de mostrar o quanto é educativo o papel da mãe galinha. É tão simples, né? Dela ciscar ali, ela puxar com a patinha, dela mostra pro filhote, ela puxa os filhotes, estão tudo correndo e fica olhando, dela cisca ali, ela fala, é assim, é aqui que você vai comer. Então, eu acho que o fato de eu estar aqui, eu tô, minha mãe, né, que é hoje é Dia das Mães, vamos falar de mães, a minha mãe, ela mora, ela abdicou da vida urbana há 25 anos atrás, e ela realmente, como eu disse, até fiz um post sobre isso hoje, falando sobre eu acreditar mais na epigenética do que na genética. Para quem não sabe o que é epigenética e genética, eu acho que é bem importante a gente saber. Genética, gente, é o que a gente traz através dos nossos genes, que são questões que vêm da hereditariedade, coisas que a gente até então achava que não eram mutáveis, né? E hoje nós sabemos, inclusive, que nós temos a capacidade, através do nosso estilo de vida e das nossas ações, de mudar a nossa própria genética. Mas é algo mais que vem lá de dentro da gente, é uma coisa que direciona várias coisas, coisas imutáveis e coisas que podem ser mudadas. Imutáveis, por exemplo, eu sou branca, né? Eu nasci branca, eu não tenho como mudar a minha cor de pele, por exemplo, porque isso veio na carga genética que veio da minha família. E agora, comportamentos, atitudes, saúde, são questões que a gente traz através das genéticas, mas que nós mudamos. Mudamos como? Através do meio, da experiência que a gente tem, do estilo de vida, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, a gente molda, a gente tem a capacidade de moldar os nossos genes. Né? Isso se chama epigenética, que é a soma da genética, do que você traz dos seus genes, com a influência do meio ambiente. Né? E eu falei sobre isso sobre minha mãe. A minha mãe, a gente, por mais que tenhamos nascido, né? Ou seja, famílias brancas que são de genética de gerações, ou seja, são coisas inegáveis, de veio, né, que veio da Europa, né, famílias, minha descendência é espanhola, é italiana, que a gente traz toda aquela carga do próprio homem, do chefe de família, do macho,
né, da dominação, né? Haja visto que os europeus fizeram desde que chegaram no Brasil, né? Essa questão de não haver, né? A gente tem aquela história contada por eles do descobrimento, sim, a gente fala hoje, né, da invasão do Brasil com todas as populações indígenas, ou seja, toda essa força de destrutiva, de imposição, de sou mais forte, né? Então eu trago essa genética, né, através do que veio, porque não tenho como negar a hereditariedade. Só que a minha mãe, ela, desde sempre, ela veio com atitudes, com pensamentos diferentes. Por mais que ela nunca foi como eu, talvez uma grande ativista contra as Sim, lutas de opressão e tudo, porque talvez naquele ambiente muito opressor que ela viveu a vida inteira, talvez ela não tenha tido força de expressar tanto isso. sim, Mas o que eu quero sim. dizer, né? Ela me ensinou que eu tinha que ser mulher, que eu tinha que ser educada, que eu tinha que ser, principalmente, né? Essa questão dos animais, muito, muito colocada pela minha mãe, que foi aquela que a vida inteira resgatou animais, assim, por não sentir-se nesse sentido oprimida, de que não tem o que fazer, não, de trazer para dentro. Então, ou seja, eu trago que o exemplo da minha mãe em amor, na forma de dar amor, que não é aquele amor meloso somente, de eu te amo todas as horas, e abraça e beija, que claro, isso é muito bacana, e sim de mostrar que o exemplo, a maternidade, ela é a força da mulher, principalmente o instinto feminino da proteção, do cuidado, da coerência ao cuidar. Tá? Então, eu estou aqui hoje na casa da minha mãe, no interior, eu vim para cá para ficar com ela esse final de semana, e eu resgatei muito isso ao longo de ontem, vendo as coisas que ela fez por aqui, ou seja, todo o legado que ela tem que ela traz, que ela deixou por aqui, ou seja, é um lugar em que existe muito a questão da educação, todos aqui que são colaboradores, eles são educados para cuidar da terra, educados para a questão do lixo, educados com a questão dos animais, do resgate. Aqui, ontem eu fiz minha prática de yoga de manhã, a internet não estava funcionando, fui fazer lá no meio da terra, né, no lugar que a internet pegava. Meu professor, né, que eu faço aula, meu yoga online, ele falou assim, não sei como você conseguiu praticar, eu fui invadida por 15 cachorros, os cachorros passando, pulando, e eu lá tentando fazer meus asanas, né, meditar, por conta de tantos animais que a gente tem aqui, ou seja, a questão do olhar, do cuidado, enfim. Eu fui educada para ser mãe, para ser mulher, para ser justa, para ser entender o amor universal, colocar todos dentro desse amor universal, através do exemplo de uma mulher que viveu numa sociedade muito patriarcal, numa sociedade muito, muito, muito opressora, né? E que teve a coragem, talvez não de subir em palanques, mas de trazer Sim, isso para mim, para sim. os filhos, para mim, que é algo que ela passou também, teve a oportunidade de passar para as minhas filhas e a forma que a gente vive hoje. Então, eu acredito demais que nós conseguimos, inclusive, que muitas pessoas, elas se sentem bastante, não sei como posso dizer, recuadas, porque trazem genéticas, trazem essa genética, ou então vivem em lugares que não conseguem expressar esse amor, expressar essa força do feminino, né, da mãe que vive lá acuada pelo sistema. E eu trago isso para mostrar que é possível moldar até os genes. A gente molda esses genes. Então, a força feminina, a força do cuidar, ele molda para que as nossas próximas gerações, inclusive, já nasçam com um gene do amor mais forte, da coerência. Então, a gente está a gente está construindo, e eu só acredito nessa construção de pessoas melhores através dessa força da mulher, da força do maternal e a educação. E a educação não é sentar na mesa da escola e ficar replicando dogmas. E, sinceramente, eu sou muito crítica ao sistema educacional de hoje, né? Que é uma replicar soldados, você cria, né? Você cria soldados com pensamentos sem que haja conexão do mundo externo com aquilo que você traz. E não, eu acredito na educação que ela faça sentido para o coração das pessoas. E dessa forma, existe a necessidade de uma vivência, de uma coerência e que essa educação seja pautada no amor
Isso já dizia Paulo Freire. Paulo Freire fala que o educar é um ato de amor, né? E a mãe, quando ela educa pessoas, filhos, para que sejam bons, a única forma de expressar isso, de basear, lapidar isso, é a base do amor. Mostrar o amor ao outro. E você disse uma coisa no início, Paty, que eu acho que é o assunto que a gente vai trazer para cá também, essa questão do amor aos humanos, né? Ou seja, praticamente, exclusivamente aos humanos. Então, todas principalmente datas festivas, em que tanto se fala de paz, tanto se fala de amor, tanto se fala do papel, né, muitos, né? E a gente não vê esse amor expandido para todos os seres. E o amor, ele não pode ser parcial, né? Ou seja, ele tem que ser imparcial. Porque se tem sofrimento aqui ao lado e eu estou aqui, cadê o amor? Se eu não sano esse sofrimento aqui, mesmo que não seja de um ser que seja igual a mim, né, um humano em si, o ambiente não está amoroso. Se o ambiente não está amoroso, que amor que você tem? Né? E não tem. Então, a educação pautada no amor, ela tem que ser imparcial. Ela tem que mostrar que a dor do outro é a sua dor. E essa dor do outro é de todos os outros. Não do outro que eu escolhi como meu semelhante. Né? E essa expansão precisa acontecer. E eu trago muito da minha mãe nesse sentido. Desse amor pelos animais, que eu aprendi demais. Aprendi demais. E assim, sem dogma, sem ficar ouvindo sermão no sofá. E sim por exemplo. Por exemplo. Ter vivido exemplos e vivido aquela condição. Acho que eu falei demais. Imagina, Lê, eu vejo imprescindível que a gente fale a respeito disso, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas tratam da genética como se elas fossem um destino que elas estão fadadas, como se fosse algo que não pudesse mudar. Então, dessa forma, inclusive, surgem justificativas para a alimentação ou para o estilo de vida. E justamente quando a gente olha para trás e entende que a gente é uma versão melhor do nosso passado e dos nossos ancestrais, é quando a gente fala de uma linha de evolução mais elevada. Agora, se a gente está aqui simplesmente para reproduzir padrões, ainda que sejam genéticos, a gente não estaria falando de evolução. Então, isso já é um contrassenso na lógica. Independente da gente saber genética, ciência ou o que quer que seja, ou física quântica. Simplesmente por lógica. E é importante quando a gente estuda, não importa se a gente está estudando filosofia, se a gente está estudando genética, nutrição, a gente sempre partir de uma mente lúcida. E a mente lúcida no mundo de hoje é um artigo de luxo. E que a gente precisa todos os dias invocar. A gente tem muitos véus em cima da nossa mente. E aí o que acontece? A gente se baseia em ilusões para tomar decisões reais. Então, a gente se baseia, por exemplo, no sentido de que a gente precisa de cálcio para tomar o leite da mestra vaca. E aí, os nossos valores que dizem que a gente não deve fazer tais coisas com outros seres, eles caem por terra. Não à toa que essa falta de lógica está levando a gente também a crises existenciais. Porque cada um consegue vislumbrar que o caminho que a gente tem percorrido não é o correto. Quando a gente olha para os nossos pais, quando a gente olha para as nossas avós, para as nossas bisavós e fala no sistema de opressão das mulheres, por exemplo, esse silenciar, como você colocou entre linhas na tua dissertação, quando você comentava, Lê, quando a gente olha, a gente como mulher, a gente fala, eu nunca mais vou me calar. Eu nunca mais vou silenciar. Ontem, aqui na Vivência, teve um tópico a respeito disso, de que como é importante a gente manter a nossa voz e como isso mexe com a gente. Agora, a questão que realmente a gente deve ver, como você tocou agora, é por que a gente não consegue expandir isso para outros seres. Porque é muito curioso que quando a gente vê o sofrimento, a gente, por exemplo, diz, a gente vê um mestre boizinho, hoje entrou, na verdade ontem ou anteontem, um pedido de resgate para um mestre boizinho, muito parecido com o mestre Nandi, que também não limpou o umbigo, que também teve a mesma característica de uma poliartrose, que tem a mesma situação, o quadro clínico é igual. E aí, quando as pessoas olham esse caso, as pessoas elas são tomadas por compaixão.
Só que não existe essa compaixão quando o mestre animal morre saudável, por exemplo. Então, isso é um É, contrassenso. Ele vai para o mesmo lugar que a gente está falando, que não existe lucidez na mente, que eu estou colocando aqui. Então, outra vez, não importa o que a gente esteja recebendo de informação, mas a gente precisa entender, e recebendo informação do mundo o tempo inteiro, a gente precisa partir de uma mente lúcida. Se a mente não estiver lúcida, ela não toma decisões que são absolutamente proveitosas para todos os seres. E ela cai no egoísmo, porque daí, para onde a mente condicionada vai? Para o que é bom só para ela. Ela não consegue ir além disso. Então, eu peço aqui para que, ouvindo a lei, a sabedoria que a lei traz, a gente questione os nossos sistemas de valores, a gente questione o que a gente tem feito. Isso não num sistema da gente se diminuir, mas realmente até da gente honrar os nossos ancestrais, porque as nossas mães querem que a gente seja mulheres mais fortes. Entende? E essas mães sim, querem que os sim. filhos não sejam opressores de nenhuma forma. Então, falar de tudo isso é um despertar para o filho, para a mãe, para todos os seres, porque eu não me conformo que a nossa existência, ao final da jornada, Lê, que a gente olhe para trás e a gente veja que a gente matou um tanto, fez sofrer outro tanto e não se incomodou com ninguém, além de nós mesmos. Isso para É. mim não soa muito bem. E aí, Ale, nesse tópico todo da educação, você comentou que a tua mãe, por exemplo, ela há 25 anos foi para aí, abdicou da vida urbana. Eu queria que você falasse um pouco, porque uma outra maternidade que pouco se fala também, Ale, é a maternidade primeira dessa grande mãe. E o curioso, quando a gente estuda o mito, é muito comum que o professor que esteja abordando o mito, qualquer que seja o professor e qualquer que seja a linhagem, fale a respeito do senso de fraternidade, que a gente também perdeu. O senso de fraternidade ele se perde muito pelo próprio egoísmo. E o que acontece? Uhum. Quando a gente parte do estudo de um mito, por exemplo, que a gente estivesse falando de Demétria, que a gente estivesse falando de Pachamama, que a gente estivesse falando dessa própria Mãe Terra, daqui, não importa qual mito ou a linhagem ou a frente que a gente está estudando, mas quando a gente chega no mito de uma mesma mãe, automaticamente a gente fala que todos os filhos dessa mãe são irmãos. E isso é uma informação também que a gente perdeu no senso de fraternidade, que vai exatamente contra o que a gente está colocando, que essas datas festivas elas ficam em cima de uma única mãe, de uma única espécie, trancado dentro de uma caixinha onde a gente não olha para o lado. Então eu queria que você falasse um pouco desse senso maternal, dessa grande mãe que é a Terra, e o que a gente tem feito por essas conclusões equivocadas que a gente tem tomado no nosso dia a dia e que tem basicamente abusado dos mestres animais, mas também colocado essa grande mãe para perder o senso de maternidade. E esses seios dela tão fartos, que é essa terra fértil, está deixando de ser fértil em função de equívocos, outra vez, que nós temos feito na nossa alimentação e no nosso estilo de vida. Você podia falar um pouco dessa força maternal da Mãe Terra, Lê? Muito, Paty. Eu acho que eu vou começar com uma frase que realmente assim faz todo sentido para mim, é que a grande Mãe Terra, ela é uma mãe de todos os seres vivos. E essa Mãe Terra, ela tem para dar para todos o suficiente para que todos vivam bem, mas não tem o suficiente para que todos vivam no luxo. Isso é muito importante, porque uma grande mãe, ela tem seios para todos, porque nós somos, né, parte de todo esse sistema. É como se fosse a grande mãe que abraça todos e está todo mundo. Só que se todo mundo aqui quiser muito mais do que o abraço da própria mãe, extrapola e sai. E você cria o caos, você cria a entropia. Né? Eu sempre estudei muito com um grande mestre, que é um mestre em sistemas agroflorestais, que ele mimetiza a natureza para plantar comida, para regenerar a natureza, que é o grande Ernest Geck, criador do sistema de agricultura sintrópica. E ele explica a diferença entre sintropia e entropia. Sintropia é quando tudo é energia, né? Se a gente fala assim, a gente normalmente está sempre muito pautado no físico e a gente não fala dos planos energéticos, que são aqueles planos que são a potência das grandes leis universais, e essa grande energia, ela que faz com que tudo se harmonize, né? E a sintropia nada mais é do que a natureza ela é sintrópica. A natureza ela faz com que tudo trabalhe de uma forma harmoniosa, gerando abundância e gerando equilíbrio. E essa abundância e equilíbrio é pautado também no amor de todos os seres por toda essa grande mãe, que é a grande regente, que cuida, só que ela cuida delegando
aos seus filhos, que cuidem dela e que cuidem de todos. Né? Então, esse é o grande sistema que eu gosto muito de fazer. Eu tenho trazido essa pauta, Paty, para as minhas aulas de nutrição. Porque essa nutrição fria, pautada em nutrientes, ela simplesmente desconecta as pessoas da saúde das pessoas, da saúde do planeta, da mãe terra. Não tem essa conexão, não tem energia na comida. Né? Então, quando eu falo assim, gente, não dá para começar a falar de carboidratos e proteínas se a gente não tem os capítulos anteriores muito bem pautados, que eles vão direcionar o nosso entendimento, a nossa compreensão do que é o alimento, do que é a comida. Né, que eu trazendo aqui para o meu mundo, que é a nutrição, que é a minha profissão em si. Então, voltando para esse assunto, se a gente não traz essa compreensão do que é esse grande fluxo energético, que para que todos estejam bem, né, existe a necessidade de que cada um de nós, né, deixemos de olhar só para nós, de trabalhar só para a gente, de pensar só na gente, e simplesmente trabalhe para o todo. Né? Eu trabalho para que o coletivo, para que a minha volta esteja bem e automaticamente eu estarei bem. Então é isso que a mãe faz. A mãe de verdade, ela não está ali procurando comida para ela. Ela primeiro alimenta os filhos para que todos os filhos alimentados ela também possa se alimentar e ficar bem com isso. Uma grande mãe, a energia dessa mãe, ela não vai sentir-se bem, estar bem se os filhos estão com fome. Né? Então, esse é o papel da Mãe Terra. Esse é o papel da Mãe Universal de todos nós. Então, o que acontece é que essa grande época que nós estamos vivendo, do tal do antropoceno, do homem em cima de todos, esse papel do ego, né? O ego, eu estar acima de tudo e de todos, e principalmente entre nós humanos também, esse ego é tão ego para dentro de um ser humano, de um só, porque nem os próprios humanos nós respeitamos. Já visto todos os problemas que estamos vivendo, que vivemos, e assim, não é de hoje, claramente, a gente tem aí, né? Ou seja, quando a gente fala de humanidade, a gente está falando desde, né, das épocas dos primórdios, né, das civilizações, em que sempre houve opressão com outros seres humanos, sempre houve guerra. Por quê? Porque a gente deixou de pensar de forma coletiva, de olhar como é o funcionamento da grande Mãe Terra, e a gente se desconectou desses grandes ensinamentos. Né? Quando a gente fala, peace and love, paz e amor, o que é essa paz e amor? Como que a gente vai conseguir isso? Como que a gente realmente vai falar isso com verdade? Se a gente realmente desconecta tudo isso, a gente está sempre pensando na gente antes de pensar em tudo e todos. Tá? Então, quando a gente vai e começa... Eu posso dizer, Paty, que o veganismo, ele me trouxe, ele ampliou esse meu horizonte, ele solidificou essa questão da coletividade, em que eu precisei olhar com uma lente mais ampla para poder entender a minha própria existência e para eu poder entender meu papel. Tá? Então, ou seja, por quê? Quando a gente fala de veganismo, a gente está falando de uma atitude que eu sempre digo também, palavras, entre aspas aqui, roubadas, né, de um grande exemplo, que é o Eduardo Jorge, que ele sempre fala sobre isso. O veganismo é o nosso ato menos egoísta, porque a gente abre mão de muitas coisas, de verdade. Por quê? Porque o mundo não é vegano. Muitas vezes a comodidade de comer qualquer coisa em qualquer lugar, não precisar pensar, né? Muitas vezes, talvez, abrir mão de determinadas questões do paladar, né? Que veio da nossa ancestralidade. O paladar da família, da receita da família, que para os tempos de hoje, com essa abertura, com essa cabeça mais sintrópica, com essa cabeça de olhar para o outro, sentir-se parte da Mãe Terra, em que todos os seres devem estar em harmonia, eu abro mão. Então, o veganismo não é para eu me sentir bem no sentido de cômoda, acomodada, comodismo. É para eu me sentir bem no sentido da minha real função nesse planeta. De eu entender, me entender como filha. Então, quando a gente fala dessa questão da grande Mãe Terra, né, é realmente comportar-se como filho. Comportar-se como filho que tem uma grande mãe que olha para todos e vai nos prover tudo o que precisamos, mas sem o egoísmo e sem o luxo. Né? E aí você vai para atos de conversa sobre o tal do minimalismo, eu gosto muito, Paty, da primeira vez que entrei na sua casa aí no santuário,
eu entrei assim na sua cozinha, eu vi que tem uma plaquinha que eu gosto muito, que é aquela que está escrito assim, para que mais? E é realmente essa prática, né? A prática do para que mais? Essa pergunta todos deveríamos fazer todos os dias e todas as horas. Cada dia nós fazemos diversas, centenas de escolhas diárias, desde a cor da roupa que a gente vai usar, o que a gente vai comer, o que a gente vai comprar, o que a gente vai consumir. E essa pergunta, para que mais, nos tempos de hoje, ela é essencial, ou seja, todos os dias a gente precisa se perguntar 100 vezes isso. Porque, como eu disse, a grande Mãe Terra vai nos prover o que precisamos. Só se cada um quiser mais, não vai dar. E já não está dando. Tanto que nós estamos corroendo essa grande Mãe Terra, usando muito mais recursos naturais do que ela consegue, inclusive, se regenerar em tempo, para que a gente possa, hoje, suprir as nossas necessidades desnecessárias. A gente suprir o que alimenta o ego e não o que alimenta o nosso corpo, o que alimenta as nossas necessidades reais. Né? Então, ou seja, é como se nós, fazendo um paralelo ao que nós estamos falando hoje, que é o grande Dia das Mães, é como se nós tivéssemos assim, abusando da nossa mãe, fazendo a nossa mãe trabalhar muito mais para a gente, fazendo a nossa mãe correr, a nossa mãe se desgastar, a nossa mãe trabalhar muito, a nossa mãe quase que ser escravizada para nos dar o conforto e a gente não colaborar com ela. Sabe aquele filho mimado que pede tudo para a mãe, que não faz nada, que a mãe lava a louça, que a mãe cozinha, que a mãe que joga a roupa no chão, que não se cuida. É como nós humanos estamos nos comportando perante a nossa grande Mãe Terra. Nós somos filhos mimados, abusando, usufruindo, sem respeito dessa grande mãe que tem tudo para nos dar, criando toda uma desconexão, criando toda uma bagunça nessas energias. Quando eu trago para o assunto que a gente falou anteriormente, da sintropia, da entropia, o contrário da sintropia, que é a harmonia, é o caos, que é a entropia. Esse caos é a bagunça de energia quando cada um olha para si e não entra em harmonia. E aí fica aquelas moléculas se debatendo, criando caos energético. Então, quando a gente vê hoje todas essas discrepâncias, essas atitudes que não olham para o coletivo, tentando chegar numa energia coletiva comum que leva a uma coisa boa, é o que a gente está fazendo. Tá? A gente tem essa entropia. Então, quando a gente tem esses hábitos, ou seja, a gente olha a questão dos animais, quando a gente tem esse caos, que, como você disse, né, você tem um carinho aqui pelo cachorrinho, mas você está comendo o porco, você está bebendo o leite da vaca, que está fazendo com que o bezerro não tenha o que comer, que ele seja abatido, que ele gere sofrimento, ou seja, você está criando esse caos energético, você está vivendo numa condição de entropia, em que você nunca vai sentir a plenitude dessa energia fluida, boa, conectada, respeitosa, porque algo na sua rotina que veio da sua genética, porque veio na genética, porque hábitos eles enraizam na genética, e que você tem total possibilidade de alterar. Se de verdade a ciência já comprova que a gente muda até genes que a gente achava que passava 5, 10 gerações e a gente não conseguia mudar nada, se a gente tem a possibilidade de alterar até gene, imagina o que a gente não consegue alterar de hábito, né? De atitudes, do que a gente faz todos os dias. Então, acho que essa grande chance que nós temos, através, claro, da educação e da expansão de consciência, da solidificação da consciência, né, de uma nova consciência, é ter não somente coragem, porque para tudo que a gente vai mudar, a gente precisa de coragem, né? Coragem é uma palavra, é o que impulsiona a mudança, né? Quando a gente tem muito receio, a gente não sai do mesmo lugar. E como você mesmo disse, a gente está aqui para evoluir, em todos os sentidos, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, né? A evolução física fez com que a gente tivesse uma expectativa de vida maior, né? Então, ou seja, é natural. E a gente não está aqui para estagnar, não está aqui para morar, sentar em cima do padrão e falar assim, esse é aqui que eu vou viver a minha vida inteira. Não, tudo que está no planeta evolui e a gente está aqui para evoluir, tudo se adapta. E tudo se adapta ao quê? Ao ambiente.
o ambiente de hoje, criado por crenças enraizadas, ele está se tornando um ambiente caótico, um ambiente que não traz saúde, um ambiente que não vai trazer a felicidade. Essa felicidade essa felicidade virtual, ela não está dentro do coração das pessoas, né? Essa felicidade, eu de verdade, eu me considero uma pessoa bastante, né, otimista, vivo bem, só que assim, vamos lá, felicidade. Quando eu olho o caos que está acontecendo, como que eu posso falar que eu sou feliz por inteira nesse sentido? Sabendo que agora, enquanto nós estamos falando, né, milhares de animais estão sendo abatidos, que milhares estão sofrendo, que mulheres estão sendo espancadas, que pessoas pretas estão sendo espancadas. Eu não consigo, eu não vou. Ou seja, essa felicidade plena, ela não acontece pelo fato de que a gente está no caos. A gente está no caos, porque cada um, né, não está se colocando nessa questão ou seja, se posicionando nessa evolução de pensamento para que a gente crie harmonia. Né? Harmonia e caos são coisas contrárias. Né? E a gente sabe que existem duas forças, né? Nas leis universais a gente sabe. Aqui está o caos, aqui está a harmonia. O bom... E quem pode fazer isso? Vamos ver se ela volta, né? que ela já avisou. A gente pode. Quem está aqui se expande consciência, se busca conhecimento, se tem coragem e quer evoluir, o caminho está pronto, do caos para a harmonia. Né? Isso envolve, né, você fazer mudanças em sistemas que vão alterar sua genética também. Né? Se a gente falar de hereditariedade, né? Ou seja, eu também vim de famílias que até hoje, né, comem animais, que fazem uso de lácteos, né, que tem aí há muitas vezes posicionamentos até racistas, especistas, homofóbicos. A gente sabe isso, porque a gente não condiciona tudo. Mas eu com a minha educação, com a minha consciência de hoje, eu estou aqui para mudar esse curso, porque eu sei que é necessário. Eu vou mudar esse curso. E a gente precisa se posicionar com relação a isso. Então, o meu veganismo é um grande manifesto. O meu posicionamento com relação às questões sociais, ela é um grande manifesto. E eu tenho que ter coragem de contrapor as pessoas próximas a mim que não pensam da mesma forma. E de uma forma educativa e amorosa, porque eu sei que, de forma educativa, eu vou conseguir levar ao outro essas informações e talvez mexer no coração deles como o meu foi mexido em algum momento. E aí que a gente gera transformação. A transformação, ela não vai acontecer pela ruptura real, por bater, por mudar, por bater de frente. Ela vai acontecer através da consciência. E é para isso que eu acredito muito na educação, Paty. Quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de criar uma base, né? Eu tenho visto diversas, ou seja, você vê o movimento dos jovens hoje, você vê um movimento bonito dos jovens. Hoje a gente tem grande parte das pessoas que estão evoluindo para o vegetarianismo, veganismo, são pessoas mais jovens, movimento de jovens pelo clima. Então, ou seja, são pessoas mais receptivas também às mudanças, né? Que estão tendo contato com os jovens de hoje, eles já nasceram dentro do problema. Eu não. Quando eu tinha 15 anos, ninguém falava de problemas ambientais. Imagina, ninguém falava. Né? Hoje, minhas filhas, elas têm isso como base da vida delas. Ou seja, eu tenho que colaborar com a solução e não mais com o problema. Então, eu preciso mudar meu curso. Né? Isso é uma coisa legal, Paty. Eu não sei se você teve a oportunidade, acabei não te mandando, que a gente divulgou bastante nas redes sociais. A semana passada, houve pela primeira vez no Brasil, né, no Senado brasileiro, né, uma audiência pública para falar de vegetarianismo. Não sei quem que está aqui nos vendo, se acompanhou, se você teve a oportunidade de acompanhar, foi em Brasília, para falar sobre vegetarianismo, e diversas pessoas. Foi uma audiência pública que durou mais de 2 horas, com várias falas, entre elas profissionais de saúde, o Ricardo Laurino, que é o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira,
Ele teve uma fala que eu já assumi para mim, né? Ou seja, que é a gente poderia, para falar de vegetarianismo, a gente poderia, que é o veganismo, né? Falar de diversas coisas, né? Mas a gente sabe que hoje é, é necessário falar de vegetarianismo em todos os assuntos, assim, não tem como escapar. E uma fala, Tati, que me chamou muita atenção, que tem muita conexão com a nossa fala de hoje, vale a pena resgatar. Eu vou mandar para você, Paty, vocês colaboram, vocês compartilham no santuário esse vídeo que está no YouTube dessa audiência pública. Um senhor que é um ex-senador da República, que hoje tem 89 anos, e ele é vegetariano de nascença. E a família inteira é vegetariana, ele conta por quê, porque a mãe dele lá atrás, imagina, com quase 90 anos de idade, vegetariano com uma saúde, com uma lucidez que, assim, um semblante que eu não dei 60 anos para ele, de verdade. E ele tem todos os filhos, todos os netos e bisnetos, todos vegetarianos. E ele falou sobre o veganismo para mim, e essa questão da evolução, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Que ele falou assim, eu sempre fui vegetariano, mas eu não era vegano, porque eu nem sabia de veganismo. Mas agora os meus netos, agora uns anos, eu me tornei vegano. Porque meus netos, alguns anos atrás, falaram assim para mim, ô vô, essa coisa de vegetariano é coisa do passado. Agora a gente tem que ser vegano. Eu adorei isso. Então é o quê? A nova geração, né, que trazendo uma ação real. Então, ou seja, quando a gente amplia a consciência, quando traz educação, os netinhos falando, vô, você não pode ser vegetariano. Imagina um vô que nasceu vegetariano. Que orgulho eu teria se eu tivesse um vô que nasceu vegetariano e trouxesse isso para toda a família, né? Mesmo esse vô perfeito, vamos dizer, vegetariano da vida inteira, ele tomou uma dura do neto. Vô, você está ultrapassado. Não dá, não. O negócio agora é ser vegano. Ou seja, trazendo a pauta, ampliando os horizontes, trazendo a pauta, porque realmente, né, nós temos muitas pessoas que são vegetarianas, que não pensam no veganismo ainda, porque parece que distancia demais. Só que assim, quando a gente visita as motivações que temos para o vegetarianismo, faz todo sentido o veganismo. Porque se a gente olhar para as questões ambientais mãe terra, né, quando a gente olha que para a produção de lácteos, todos eles, e a produção de ovos, né, que é o que mais, né, são os dois grupos alimentares que distanciam, né, o vegetarianismo, o ovolácteo vegetariano do vegano, pensando do ponto de vista de alimentação, né? A gente está falando de uma produção intensiva de animais da pecuária intensiva. Não existe lá, ou seja, só nas micro propriedades do senhor Joaquim que ainda existe a ordenha manual, com a vaquinha que está no pasto. 98% do leite produzido no mundo é de fazendas intensivas, em que a gente está falando do quê? A gente está falando de pecuária alimentada com soja, com milho, com resíduos, que geram uma grande toxicidade ambiental, uso de recursos naturais, desmatamento, impactos ambientais, geração de gases. E o ovo é a mesma coisa. As galinhas em granjas, elas não se alimentam naturalmente. Ou seja, até pelo tamanho, pelo tempo de vida que elas têm, elas geram mais impactos ambientais do que a própria carne de abate. E quando a gente fala de crueldade, que é a principal, né, o porquê da gente estar falando aqui de vegetarianismo e veganismo, a gente imagina, sempre, a gente fala sempre daquela questão lúdica de a gente achar que não mata o bicho para a gente comer ovo e comer lá, então, consumir laticínios. Ah, mas não morreu. Gente, mas espera, todo mundo morre no final. Sabe aquela história, né, que a gente fala no final do dia? Porque eu sempre falei, quantos santuários tem de galinhas que pararam, que se aposentaram? As galinhas que se aposentaram da indústria do ovo, as vaquinhas que foram aposentadas, receberam seus direitos trabalhistas da indústria do leite, cadê elas? Cadê os santuários para que elas morram felizes, em paz e gozem da sua terceira idade, aposentadas? Cadê? Cadê no mundo? Onde estão? Gente, elas não estão, elas foram abatidas. Então, só se posterga, né? E todas elas vão ser servidas, vão ser vendidas também como carne, ou seja, então não tem essa história da não violência, não tem essa história da não morte, e além do abuso e tudo que está envolvido. Então,
quando a gente fala de o amor universal, quando a gente fala de questões ambientais, cuidar da mãe terra, Gaia, que é a mãe provedora de todos nós, quando a gente fala da real paz, né, a gente não pode, assim, não incluir a possibilidade de se levar em consideração o veganismo, né? Porque basicamente não comer um pedaço de animal, a carne desse animal, não está realmente sendo efetivo para que realmente você alcance seu grande objetivo, que é cuidar do planeta, cuidar dos animais e também da sua própria saúde. Porque quando a gente fala de derivados, né, a gente está falando das maiores fontes dietéticas de gorduras saturadas, que são os laticínios. A gente está falando de ovos com alto teor de colesterol, mesmo que a indústria quis limpar a barra do ovo, né? Porque toda vez que eu falo de ovo, Paty, eu sou contestada até o último fio de cabelo por profissionais de saúde, porque a gente teve, né, um grande trabalho, realmente muito efetivo, né, do mal, da indústria, querendo limpar a barra desses alimentos. Porque a gente fala que a gente pode usar nossa inteligência, nossa expertise, nossa experiência, nossa energia, nossa força para o bem ou para o mal. E quem usa por mal cria causa, né? Cria, ou seja, grandes projetos aqui não são bons para todos. Né? Enfim, então a gente teve aí toda uma limpeza de barra do ovo pela mídia, pautada aí pelos grandes pecuaristas, que hoje, até hoje é difícil. Tem gente que acredita que o colesterol do ovo é um colesterol bom. Meu amigo, o colesterol é um só. Não tem colesterol bom, colesterol ruim que venha, né, dos animais. É a mesma coisa, ou seja, não tem diferença. Então, essa coisa de limpar a barra. Então, a gente tem tudo isso. Então, quando a gente olha, né, por essa construção de um mundo melhor para todos, o bom, né, Paty, que eu sempre falo, a gente se inclui nisso. Porque a natureza a mãe natureza, mãe natureza, ela é tão harmoniosa, ela busca tanto essa harmonia perfeita nas suas atitudes, que ela faz o quê? Quando eu tenho atitudes, pensamentos, atitudes e hábitos que cuidam de todos, que cuidam da mãe terra, cuidam de todos os seres, automaticamente eu estou cuidando de mim. Então essa é a minha maior lição para o Dia das Mães. Por quê? Porque quando eu tenho hábitos alimentares, quando eu tenho hábitos de atitudes, de pensamentos bons, eu estou cuidando de mim. Só que ao mesmo tempo eu cuido de todos os seres. Porque eu não gero morte, não gero violência, não gero opressão. E com isso eu uso menos recursos naturais para a grande mãe. Então eu estou dentro daquele abraço que eu disse no início da nossa live, quando a mãe terra, ela gera condição para que todos vivam muito bem. Mas não no ego e não no luxo. Porque não cabe. Dentro desse abraço da mãe terra, 7 bilhões de pessoas, os bilhões de animais, toda a natureza, querendo viver além das suas necessidades. A harmonia está na suficiência. Eu usar o suficiente para viver bem, só que de uma forma inteligente, cuidadosa e amorosa, em que esse usar, ele gere condições positivas para todos. Então, é a forma de eu plantar minha comida. Ou seja, por exemplo, eu plantar minha comida com agrotóxico, que eu mato eu mato as plantas, eu mato o solo, que é a grande mãe, né, também dos alimentos. Eu mato os insetos, eu mato os répteis, eu mato os fungos, os líquens, as bactérias. Espera um pouquinho. Como que eu posso pensar que para eu comer isso? Aí o egoísmo está aí. Para eu comer, eu tenho que matar tantos. Né? Então, quando a gente olha para tudo isso, ou seja, esse sistema que nós precisamos criar, que é um sistema harmonioso, ele tem que levar em consideração tantas e tantas coisas. Então, realmente, a gente tem muita coisa para pensar. A gente tem muitas coisas que que a gente precisa mudar a nossa atitude. E, por outro lado, Pátia, eu vejo que quando eu falo tudo isso, quando eu acabei de falar do agrotóxico, eu pensei, meu Deus do céu, e agora como que eu vou fazer? Parece que tem tanta coisa. E realmente tem, não vamos falar que não temos. Só que também, ou seja, a gente vive nesse sistema e a gente precisa mudar e moldá-lo. Mas para isso, também se a gente se cobrar tanto de ser perfeito hoje à noite, depois da live eu quero ser perfeito. E agora? Realmente a gente cria
a gente cria uma pressão dentro da gente, porque a gente não tem, infelizmente, tantos dedos, tentáculos e braços para fazer tudo isso de uma vez. Só que a gente pode fazer um pouco daquilo que está ao nosso alcance todos os dias. E quando a gente olhar para trás, daqui a pouquinho a gente fala, nossa, quanto eu fiz. E esse nossa, quanto eu fiz, moldou demais. Moldou demais. E o primeiro grande passo para isso, Paty, eu vejo assim, eu estou falando demais, eu estou fazendo uma dissertação aqui, eu não estou nem deixando você falar. Meu Deus, eu só me Tá empolgo lindo. com você, me empolgo nessas lives. Eu Tá acho que lindo, Ale. na minha grande percepção aqui, do que eu trago de experiência, do que eu tento fazer por mim. Eu acho que é uma humilde, eu digo, opinião de questões práticas de como eu tento, Ale, exercer a minha função como ser humano na Terra. Tentando buscar a sintropia e não a bagunça, o caos, a entropia. Primeiro, eu cuido diariamente de todas as minhas atitudes, de todos os meus pensamentos e julgamentos. Porque é muito fácil você julgar o outro também pelo que ele faz, pelo que ele deixa de fazer. Então, ou seja, o principal, eu acho que o que eu aprendi com o veganismo foi o primeiro princípio, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. É por isso que, obviamente, eu não como animais, por isso que eu não como o que vem dos animais, por isso que hoje eu me posiciono claramente contra qualquer tipo de opressão humana, animal e ambiental. Porque eu não queria estar no lugar, eu não queria estar no lugar se eu fosse uma pessoa, né, que não fosse, por exemplo, como eu sou, porque sou simplesmente heterossexual. Se eu fosse homossexual e eu tivesse que sofrer a pressão da sociedade da forma que os meus colegas sofrem, eu não gostaria. Então, eu me posiciono, né, sempre. Então, a primeira questão é trabalhar meus pensamentos e minhas atitudes. Me posicionar, Paty. A gente está no momento do planeta em que a gente precisa se posicionar. Porque a gente viveu também muito essa questão da gente não se meter em encrenca. Só que a grande encrenca que a gente está criando, não se metendo em encrenca, é muito pior. É muito pior. Então, agora, ainda mais esse ano, que politicamente eu sei que vai ser um ano bem difícil, né? A gente sabe disso, a gente está vivendo aí uma grande mudança que precisa acontecer nesse país, e a gente sabe que a gente vai ter que tomar partido. Partido que eu digo, se posicionar contra aquilo que a gente não quer que aconteça, né? Quando a gente fala da questão do veganismo, simplesmente, se a gente hoje está vendo o que sofrem os animais, o que está acontecendo com o planeta em termos de uso de recursos naturais, né? E tudo que está acontecendo, se eu simplesmente sou vegana isso é meu pensamento, tá? Ou seja, se eu puder, né, aqui humildemente passar como eu penso. Eu como vegana, eu simplesmente não como nada dos animais, eu não visto animais, eu não uso animais. Eu estou fazendo a minha parte, legal. Só que a emergência é tão grande e a gente sabe eu sei que para eu mudar a realidade dos animais, eu preciso expandir o veganismo. Eu preciso levar para mais pessoas. Porque, claro, pro meu ego, a Ale não compactua. Só que eu não quero que a Ale não compactue. O que eu quero? Eu quero que o mundo não compactue. E para isso, eu preciso me expressar, eu preciso trabalhar para isso. Então, um outro ponto muito importante das atitudes diárias para a construção do mundo melhor é trabalhar para isso. É usar parte da sua expertise, do seu intelecto, da sua energia, da sua força, do seu tempo. Porque é o tempo que muda as coisas. Eu posso ter bons pensamentos, mas se eu não coloco em prática, para colocar em prática, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo. E aí que eu vou, conseguir levar para mais pessoas tudo aquilo que eu quero transformar. E aí vem participação em projetos de educação, participações em questões políticas, posicionamento. A gente tem, claro, que todos os dias trabalhar para a nossa subsistência, para que a gente possa ter o mínimo necessário para uma vida digna, né? No final do dia, os boletos chegam, né, Paty? Mesmo no santuário, né? Que não deveria nem ter boleto no santuário, deveria ser tudo de graça, para falar a verdade. Não deveria ser pagar água, luz, IPTU, o que for. A gente acha disso.
Mas a gente, no final do dia, o boleto chega, né? Isso na casa de todas as pessoas. Boas ou ruins, né? Chegam os boletos. E a gente precisa pagá-los. E a gente precisa trabalhar para isso. Só que, se a gente quer gerar um mundo de transformação, a gente não pode somente pagar os boletos da nossa casa. A gente precisa ajudar o mundo a pagar os seus boletos. A gente precisa levar isso para mais pessoas. E aí vem projetos como o próprio Centro Educacional. Então, por que a Alê, a gente, quem me conhece sabe que eu estou envolvida com diversos projetos. Alguns deles, sempre muito alinhados com meus valores e propósitos, também eles servem, eles são, é meu trabalho real, trabalho, mas eu coloco o ativismo, Paty, como um trabalho. Eu divido a minha vida entre diversas coisas importantes e necessárias, né? Como tem as questões da minha casa, da minha família, eu tenho as minhas questões do meu trabalho, que eu tenho contratos onde eu trabalho, onde eu sou remunerada por isso, né? Gero transformação aqui, mas eu tenho um outro lado, que eu gero transformação também sem ser remunerada, que eu entendo como é o papel de todos nós. Né? Ou seja, em que a gente precisa gerar uma transformação e dedicar tempo para isso. Dedicar a nossa expertise e dedicar usar a nossa energia. Assim como, por exemplo, se eu fosse dentista. Eu tenho certeza que se a Lê fosse dentista, ela iria, pelo menos a cada X tempo, fazer um atendimento gratuito em comunidade. Para as pessoas que não podem pagar pelo meu serviço, para que eu possa gerar mais saúde para todas as pessoas. Estou dando um exemplo aqui. Tá? Então, a transformação, ela exige que nós tenhamos dedicação à transformação. Não adianta só ficar na mente ou só ficar nas atitudes individuais. Então a gente muda e assume hábitos que sejam condizentes com a transformação que a gente quer que aconteça. A gente se posiciona a favor da transformação, se posiciona claramente. E terceiro, faça acontecer. Põe em prática. Eu mudo eu me posiciono e eu faço acontecer. 3 coisas importantes, porque a gente está planetariamente vivendo uma época histórica. A nossa geração, esses próximos anos, eles vão ser, assim, essenciais, eles vão ser divisores de águas de como vai ser o real futuro do próprio planeta, das próximas gerações. É a nossa geração, nós estamos no momento iluminado, no momento essencial, em que ter essa postura de transformação é essencial. E caiu na minha geração, caiu na minha vida. Caiu. Ou seja, eu podia ter vivido há 3 séculos atrás e eu estar lá vivendo minha vida, querendo prosperar, sei lá o quê. Mas caiu na minha existência de hoje, né, essa necessidade de eu transformar. Então, e não é só a Lê, é para todos, é para todo mundo. Então vamos, o que a gente vai fazer? E a gente precisa de todos. Tá? É por isso que tem 2 frases que eu queria aqui para poder evoluir aqui a nossa conversa. A primeira delas é aquela coisa, né, quando todo mundo fala, eu vou me tornar vegano, né? Mas eu vou fazer por mim, porque eu não compactuo, né? Tem até um meme, eu adoro ele. Eu vou me tornar vegano, eu vou ficar quietinho, fazer a minha parte, né? Você vai lá, não, obrigada, eu já comi, isso aqui, não segue. Mas daí, depois de 2 meses, você já está, ou seja, isso aconteceu comigo. Depois de 2, eu falei, não, vou ficar de boa, quietinha, papá. 2 meses depois eu estava no palanque já. Eu estava lá em cima, assim, então, ou seja, porque a gente entende que precisa transformar. Existe uma emergência, existe um grito, né? E outra frase que eu vou trazer aqui para a gente exemplificar e que eu concordo com ela, eu tenho tido a sorte, eu gosto de falar sorte, porque eu acho que é bem sorte, de atender clinicamente e me tornar amiga de uma pessoa muito especial, Paty, que um dia eu vou levar aí. Todo mundo especial eu quero levar aí. Pessoa muito especial, que é o cantor e compositor Chico César. O Chico César mora no meu coração. Fala que ele é um chaveirinho, que eu dá vontade de fazer assim com ele, né? O Chico tem uma fala que está aí na internet que é muito importante, que ele tem uma fala sobre a questão de se posicionar. E ele fala claramente que o neutro, ele tem um lado.
ir ao lado do opressor. Não tem jeito. A gente tem... Não dá para se calar, ficar quieto e não se posicionar. Se você vê a opressão acontecer e você não combatê-la, simplesmente você não praticando, mas você não combatê-la, você não vai acabar com ela. Então a gente precisa combater. A gente precisa se posicionar. E é isso que eu assumi também, por mais que isso seja mais difícil no convívio social, no convívio, porque opiniões divergentes, mas precisamos combater todo tipo de opressão. E se posicionar é necessário para que haja transformação. E é o grande Chico. Muito amor por ele, muito amor por ele. E gosto muito das falas, eu acho que assim, e a coragem que ele tem de, na música, se posicionar. Como eu disse, cada um usa as ferramentas que tem, cada um ajuda da forma que entende. Eu sou nutricionista, eu trabalho com alimentação. Mas quem for da música, protesta na música. Quem for da medicina veterinária, como você diz, ajuda a colocar, se posiciona ao longo da graduação contra determinados abusos e toda essa retórica que coloca os animais como seres que servem para o homem, né? Que não são sencientes, que não têm sensibilidade. Então, cada um tem aonde, né, se posicionar e, principalmente, ajude e colabore para que a gente crie projetos que ampliem essa visibilidade, como o próprio centro educacional, que vai ser, em breve, né, uma grande frente do santuário, que eu acredito muito nele, né? Porque a gente trazendo essa vivência, essa oportunidade, que é tocar em determinados assuntos, tocar as almas, tocar os corações, para que a gente lá fundamente transformação. Muito importante. Ale, que lindas todas as tuas palavras, cada uma delas me toca em lugares diferentes, sabe? E eu, em cima delas, eu gostaria de colocar umas reflexões para as pessoas, porque eu vejo que, por exemplo, existe na nossa sociedade algumas outras reflexões. Existe na nossa sociedade uma busca pelo sucesso. E essa busca pelo sucesso, muitas vezes, é de um padrão de vida. Então, eu gostaria de pensar aqui, todo mundo junto, se a gente tivesse o padrão de vida de um americano que não é super rico, não é super pobre, ou seja, um americano que tem uma vida confortável. Se toda a população mundial tivesse essa vida, a gente já teria explodido. Então, a gente precisa entender também o conceito de sucesso e o que realmente a gente está buscando na nossa caminhada. Um outro aspecto que você comenta e que me cala também muito, me atravessa, na verdade, é toda essa questão ali dessa mudança de se posicionar e de realmente fazer parte. E quando você falou do filho mimado que a gente se tornou, ou seja, de basicamente pedir tudo para a Mãe Terra e não dar nada em troca e não ser uma relação justa, eu noto que essa postura de um filho mimado também ela implica uma falta de entendimento que a mudança requer esforço. Então eu vejo pessoas, elas decidem por mudanças melhores para elas, e isso eu vou colocar aqui, cada um de nós, em frentes diferentes. Então, por exemplo, pessoas que querem parar de reclamar, porque reclamar também é um vício que não faz bem para ninguém. Então, em vez de reclamar, eu vou começar a agradecer. Ou em vez de reclamar, eu vou começar a fazer alguma coisa. Ou então, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de ver pornografia, eu vou parar o queijo, eu vou parar o leite. E aí, o que acontece? Tudo isso, ainda assim, ainda que seja muito nobre, requer esforço. Então, eu gostaria de deixar aqui nessas mensagens finais, eu gostaria de perguntar para cada um de nós o que é sucesso. Sucesso é um filho só olhar para frente, não olhar para trás, para onde ele veio? É a gente não honrar essa maternidade, essa paternidade, essa ancestralidade que nos trouxe aqui, e a gente não entender que a gente é pai e mãe das próximas gerações que vão habitar o planeta, e o que a gente deixa para eles como herança, não de um sucesso que a sociedade colocou incutido no nosso coração como possível e desejável, mas o que realmente o nosso espírito quer deixar em termos de valores, como a Lê trouxe no começo da live. Então essa é uma parte. E a outra parte é a gente conscientizar que para tudo isso que a Lê está falando, nós, cada um de nós, a gente precisa despender algum esforço. Quando a gente vê pessoas que alcançaram lugares
que a gente almeja, lugares na consciência, lugares que sejam lugares íntimos, não lugares no mundo, não pódiums, não isso, mas lugares que a gente deseja de paz de espírito, ou mesmo lucidez, como a gente falou, tudo isso é técnica no sentido de tempo despendido, como a Ale trouxe, esforço. Então, só para a gente rasgar o véu também da ilusão, que a gente vai sair dessa live e vai falar, bom, agora está decidido. Se está decidido, parabéns e a gente está com você, só que agora você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar para quando a sociedade em volta de você taxar você como estranho, ou fazer chacota de você, ou na tua própria casa, se você sofrer bullying, você ter a força do teu propósito para lembrar por que você está fazendo aquilo e continuar se esforçando de tal forma que até quem zomba das tuas escolhas se beneficie delas. Enfim, Ali, essas são algumas reflexões de tantas outras que você provoca em cada um de nós. Eu sou muito grata, Ali, por você participar do Centro Educacional, por você participar dos resgates, por você participar da conscientização, por você participar aqui de todas as maneiras que a gente solicita a você com todo o teu tempo concorrido. Eu agradeço muito isso. Eu sei que é difícil nesse sentido, ou seja, eu sei que tem esforço teu para estar envolvido em tudo isso. E isso também, para mim, é uma grande inspiração. Então, só quero deixar aqui o meu agradecimento por você fazer tanto e por tantos, e que tua vida cada vez mais beneficie mais e mais seres nessa grande mãe que você invoca. Ah, Paty, que fofa. E quando você fala de esforço, eu vou falar uma coisa importante, né? Na maternidade, né, que todos nós, que todas as mães que pariram seus filhos, eu acho que a palavra que mais, eu me lembro, tenho 2 filhas, né, pari 2 meninas, assim, a palavra esforço, ela é a palavra. Ela vem desde o momento, né, de parir, ou seja, que grande esforço nós fazemos para colocar esses filhos no mundo. Quanta dor, né? Ou seja, não vamos trazer aqui, ai, que fofo, nossa, que lindo. Não, existe muita dor, existe esforço real. E depois de paridas essas filhas, cuidar desses filhos, noites em claro, noites sem dormir, é a mama que inflama, é a mama que encaroça, é a mama que dói, é o filho que chora, é o banho que você não toma, é o esforço de você abrir mão de várias coisas que você fazia para transformar sua vida para você ser mãe. Então, ou seja, trazer, isso é real. Real. Quem não conta a história da maternidade sem esse esforço, né? Não está contando a história real. Porque não tem como não ser assim, não ser assim. É real. Né? A gente viveu isso, eu vivi isso, e nós vemos no semblante de todas as mães a necessidade e o quanto existe esforço. E que esse exemplo de esforço que traz a vida, que garante segurança, que garante a plenitude, que garante o crescimento, a saúde dos filhos, é nisso que nós deveríamos nos apoiar e nos influenciar todos os dias quando a gente pensa na transformação e no parto, que é trazer à tona novos hábitos, novas vidas, uma nova forma de viver. Todos nós imaginamos aqui no Dia das Mães que existe a necessidade da gente parir um novo mundo, parir novos olhares, novas atitudes, novos pensamentos. E eu gosto muito do que você falou, Paty, que essa revisão, né? Colocar em xeque o que é sucesso. Porque se a gente mantiver como sucesso os velhos valores, não vai ter novo mundo. A gente precisa revisar tudo isso, né? E é muito importante que a gente faça. Sim. Ale, eu te agradeço demais. É impressionante, o tempo sempre voa quando eu escuto você falar. Eu acho que eu poderia escutar você falar por 8 horas. E eu queria saber se dentro de tudo que foi dito, se tem algum outro aspecto dessa maternidade, de uma forma tão ampla que você colocou, que você gostaria de deixar como mensagem final, ou mesmo algo que foi dito, que você queira enfatizar ou desdobrar mais, para que deixasse como essa mensagem final outra vez, depois de tanto conteúdo que eu espero que as pessoas reflitam e realmente, depois da reflexão, coloquem em ação. Senão palavras sozinhas, elas são só pensamentos, e pensamentos sim. precisam mudar ações, né? Precisam realmente impactar
a gente no nosso comportamento. É assim que a gente sabe, no Oriente, eles dizem para nós que é assim que eles sabem que a gente aprendeu. É quando a gente não repete mais pela boca, é quando a gente repete o Sim, pelas ensinamento ações. do comportamento, exatamente. Então eu espero que Exato. isso E chegue no é comportamento. isso. Como eu falei, Paty, a gente está num momento planetário muito importante, que a gente pare de alisar os maus comportamentos, ou então, muitas vezes, alisar assim, a falta de vontade, de coragem de fazer a mudança. A gente precisa apoiar, estimular e se posicionar, ser protagonista individual de cada uma das mudanças que precisam acontecer. Né? E trazer essa inspiração da mãe, que fez todo esse esforço e faz todos os dias, ou seja, para parir um filho, dar à luz, vamos dar luz a novas vidas. Eu acho que isso fica muito claro nesse dia emblemático, que é o Dia das Mães. Que todos nós possamos parir novas vidas com todo o esforço que requer. Tá? Não tem como parir sem esforço. Não sai da barriga, não nasce. Não nasce. A gente precisa fazer esforço. Né? E o esforço, ele é muito gratificado quando a gente vê o quanto a gente consegue fazer. E ele é viciante, Paty. Eu acho que isso é um ponto positivo. Ele é viciante, porque quando a gente faz um esforço e transforma algo e muda algo, a gente vai receber, como você disse, a gente passa a reproduzir naturalmente certas atitudes e isso vai nos trazer benefícios, a gente vai sentir-se bem. E o sentir-se bem se vicia, porque a partir dessa transformação eu vou entender que eu posso fazer outras. E você fica viciado, né? Quando eu posso usar essa palavra, que normalmente é negativa, mas ser viciado em fazer coisas boas. Porque uma leva a outra, é só começar. E que a gente comece, que a gente mude os vícios, façam vícios bons. Se acostumemos com o que nos faz bem, com o que faz bem com o olhar da coletividade, que faça bem para a grande Mãe Terra, que honra todos nós, todos os dias, com tantas coisas boas que ela nos traz. Né? Que nós possamos respeitar essa Mãe Terra como respeitamos nossas mães, porque essa grande Mãe Terra também faz gigantes esforços para nos manter aqui. Mesmo que nós estejamos tratando essa grande Mãe Terra como filhos mimados que não dão valor ao que a mãe faz para gente. E ela está lá fazendo, ela não volta para trás, ela é resiliente, ela está fazendo. Só que nós somos 7 bilhões de filhos mimados. Vai chegar uma hora que essa mãe não vai conseguir dar conta, como já não está dando. Porque é uma questão planetária, não é uma questão de vontade da nossa Mãe Terra, da própria natureza. Então sejamos bons filhos, sempre. E que cuidemos também das mães, para que a gente possa ser mãe das próximas gerações, como as nossas mães fizeram pra gente sempre. Basicamente é isso. Lê, muito agradecida e agradeço também por você estar nesse final de semana. Para quem é do Ashram, a gente vai abrir algumas vagas do centro educacional, ou seja, sempre que a gente tiver escola, a gente vai abrir para algumas crianças que são do Ashram. E também para os veterinários, o centro educacional, ele prevê, melhor dito, ele prevê que o ensino não seja um privilégio, que é outra reflexão dentro de tudo que a gente está falando aqui também. Sim. Ou seja, a educação, ela se tornou um privilégio e ela precisa ser remanejada para voltar a ser direito. Então, o projeto prevê que a gente possa oferecer as palestras para estudantes de veterinária gratuitamente. Então, a gente vai oferecer as palestras, o programa inteiro do dia e o almoço à base de plantas também. Então, isso vai acontecer no sábado e no domingo vai ter, de novo, todo esse outro programa para as crianças. E para as crianças, a gente vai oferecer amparo para os pais, também com nutrição, psicologia também, e uma pedagoga, um grupo de pedagogos. Então, é um projeto bastante sólido, que eu peço o envolvimento de todo mundo, como da própria Lê, que já está envolvida, para que a gente possa transformar esse mundo. E agradeço demais por cada um ouvindo, por cada um participando e por cada um se inspirando. Alê, feliz Dia das Mães. Obrigada, Paty. Feliz Dia das Não é Mães essa para mãe você. incrível. Uma grande mãe de todos nós e de tantos que agora eu falei que você foi rápida em Paris, em Paty. Você passou eu falava mais de 100, agora a gente fala assim mais de 500. Meu Deus do céu. Foi muito rápido esse crescimento, né? Foram grandes, né? Nem perdi a conta.
Ah, beijo para os mais de 100. Agora beijo para os mais de 500. Meu Deus do céu, perdi a conta. Que maravilha, Lê. Mas a gente vai estar junto e a gente vai cuidar desses 500 e desses bilhões e desses seres todos em união. E isso me dá muita força. É E por fim, isso. Ale, eu queria deixar aqui no mantra final também uma outra reflexão, que a gente falou de mães de tantos aspectos diferentes, das mães dos mestres animais, as mães que são mães humanas, as mães no contexto, a grande mãe, que é a Mãe Terra. E eu vou pedir aqui também para a gente fazer uma última reflexão, enquanto eu deixo esse mantra, que eu gostaria de pessoas que têm altar, colocar representações femininas das deidades no altar. Porque até na espiritualidade, o patriarcado fez com que nós fôssemos silenciadas em termos de quem são as mães divinas. Então eu deixo isso aqui só como uma última reflexão e agradeço, Ale, muito por toda a tua contribuição para esse novo mundo que você arduamente trabalha e se esforça para construir todos os dias. Meu amor e minha gratidão. Feliz Dia Muito das Mães obrigada. para você e para todos os seres que são mães. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Que todas as mães sejam sempre divinas, protegidas e vivam eternamente através dos seus filhos que aprenderam suas lições. Namastê. Namastê, Ali. Namastê. Grande beijo, gratidão a Grande todos. beijo. Um dia lindo para Saudade. todos. Para todo Saudades. mundo. Até já já. Até já já. Tchau. Até já já. Tchau, tchau.